10%. Era só isso que eu havia pedido. A risada de Hudson Garrett ecoou pelo escritório como se o tivesse contado a piada mais engraçada da vida dele. Você quer um aumento de 10%? Depois de 18 anos? Disse ele, sem conseguir terminar a frase antes de cair em outra gargalhada. Fiquei ali parado, segurando minha pasta de documentação, com todas as melhorias de processo e inovações para redução de custos que desenvolvi ao longo de quase 2 décadas na Porter Precision Manufacturing. Meu nome é Calvin Bennett. Tenho 49 anos. Sou engenheiro sênior de sistemas de manufatura. E até aquele momento, sempre deixei meu trabalho falar por mim. Ex-técnico da Marinha, que depois se tornou engenheiro civil, sempre acreditei que o bom trabalho seria reconhecido. Entrei na Porter aos 31 anos, recém-saído do serviço militar, com grandes sonhos de construir algo significativo. O sistema de produção enxuta que projetei economizou $2 milhões para a empresa. Só no último trimestre foram 8 milhões, disse, tentando manter a voz firme. Os processos de controle de qualidade aplicados no contrato com a Eastwood reduziram os índices de defeitos em 85%. Hudson acenou com a mão, como se espantasse uma mosca. Todo mundo é substituível, Calvin, até você. Ele recostou-se na poltrona de couro, com aquele sorriso presunçoso de MBA de Harvard. Se acha que vale mais, fique à vontade para testar o mercado. Foi nesse instante que percebi o que precisava fazer. Hudson nunca entendeu o que acontecia no chão de fábrica. Enquanto ele se reunia com a diretoria falando sobre sinergias e estratégias de mercado, eu estava lá embaixo com os operadores, garantindo que as máquinas funcionassem. Tommy Rodrigues operava a prensa principal há 12 anos. Maria Santos cuidava da inspeção de qualidade com um olhar capaz de detectar falhas a 6 metros de distância. Para mim, eles não eram apenas funcionários, eram a força vital dos sistemas que eu criava. Minhas soluções de produção enxuta não vinham de nenhum livro de administração. Essas ideias surgiram observando Tommy enfrentar gargalos no fluxo de materiais durante as trocas de turno, vendo Maria detectar falhas que os caros equipamentos não conseguiam identificar e entendendo que as melhores inovações acontecem quando sabemos como as coisas funcionam de verdade, e não apenas como aparecem em uma planilha. O sistema que desenvolvi para a Eastwood não se resumia a métricas de eficiência. Também buscava reduzir o esforço físico dos trabalhadores e melhorar a qualidade da produção. Antes, os funcionários levantavam componentes de 22 quilos cerca de 200 vezes por turno. Meu projeto introduziu assistência pneumática e um planejamento mais inteligente do fluxo de trabalho. A produtividade subiu 35%, mas o mais importante, os acidentes de trabalho caíram a 0. Entendo perfeitamente, disse, fechando minha pasta. Obrigado por esclarecer minha posição. Escute, Calvin. Hudson suavizou a voz, com falsa preocupação. Você é bom no que faz, mas sua função é essencialmente administrativa. O conselho mal sabe seu nome. É assim que os negócios funcionam. Função administrativa. Certo, porque aparentemente, projetar os sistemas que realmente produzem os produtos não conta como parte do negócio. Voltei para minha mesa, passando pelos escritórios de vidro dos gerentes que estavam ali a metade do meu tempo. Minha estação ficava no canto da área de engenharia, cercada pelos terminais CAD e pelos equipamentos de teste que eu mesmo havia ajudado a selecionar e configurar. O lugar que chamei de lar por 18 anos. Da minha mesa, via o chão da fábrica, onde o terceiro turno começava. No monitor, o boletim trimestral da empresa destacava a revolução inovadora na manufatura de Hudson, que garantira o contrato com a Eastwood. Minha revolução. Minhas semanas de 60 horas durante 8 meses seguidos. Minha solução que reduziu custos em 35% e tornou a Porter a fornecedora preferida deles.
O artigo mostrava Hudson apertando a mão do diretor de compras da Eastwood. Nenhuma menção ao engenheiro que realmente desenhou os sistemas. Abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei um caderno de couro gasto. Dentro, minhas anotações de projetos pessoais ao longo de anos. Ideias desenvolvidas em casa, processos aprimorados no laptop durante os fins de semana, inovações registradas meticulosamente, com datas e histórico de desenvolvimento. A empresa havia implementado algumas porque eu queria provar meu valor, compartilhando sem a documentação formal de aquisição. Revirei anotações de 4 anos atrás, os protocolos de manufatura enxuta que se tornaram a espinha dorsal de nossas operações. No topo da página, com minha letra, Projeto Pessoal, Otimização da Manufatura de Precisão, desenvolvido em casa, iniciado em 15/3/2020. Hudson não sabia, e a equipe jurídica da Porter nunca verificou que eu jamais havia cedido os direitos das minhas inovações mais valiosas. O contrato de trabalho cobria apenas o que era feito durante o expediente, usando recursos da empresa. Meus projetos pessoais foram criados no meu tempo livre, com o meu próprio equipamento. A ironia não me passou despercebida. Passei anos na Marinha trabalhando em sistemas mecânicos de porta-aviões. Tudo ali girava em torno de precisão e confiabilidade. Vidas dependiam dos detalhes. Ao migrar para a indústria civil, trouxe essa mesma mentalidade. Cada sistema que projetava precisava funcionar no mundo real, não apenas constar em relatórios. Peguei o celular e procurei Diana Walsh, vice-presidente de operações da Velocity Industrial Systems, nossa maior concorrente. Ela havia tentado contato diversas vezes pelo LinkedIn e em conferências do setor. Sua última mensagem 4 meses atrás. A oferta continua de pé, Calvin. Precisamos de inovadores que realmente entendam de manufatura. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. 18 anos de lealdade pediam para eu parar. Então lembrei da risada de Hudson. Apertei o botão. Aqui é Calvin Bennett, da Porter Precision. Acho que chegou a hora daquela conversa que você mencionou. Calvin, disse Diana. Comecei a achar que você nunca ia ligar. Tá livre para jantar hoje à noite? 3 horas depois, estava sentado à frente de Diana no Richardson Steakhouse, no centro da cidade. Ela fizera reserva com um telefonema. O lugar tinha toalhas brancas e garçons de gravata borboleta. Não era meu ambiente habitual, mas Diana parecia à vontade. Acompanho seu trabalho há anos, disse Diana, cortando o bife. As melhorias repentinas nos indicadores da Porter, os pedidos de patente que surgiam misteriosamente após suas apresentações em conferências. Aqueles sistemas de produção enxuta para Eastwood foram verdadeiramente revolucionários. Como você sabia que era meu trabalho? Perguntei a Diana. Ela sorriu. Porque Hudson Garrett não conseguiria projetar nada, muito menos desenvolver protocolos de produção sofisticados. Quando tentamos fazer engenharia reversa dos seus sistemas e falhamos, percebi que precisávamos da mente por trás deles. Ela não estava errada. A experiência de Hudson era toda em finanças e marketing. Seu pai havia fundado a Porter nos anos 80 e Hudson cresceu esperando herdar o negócio. Quando o pai se aposentou, há 3 anos, Hudson assumiu imediatamente como CEO. Nunca passou um dia em uma linha de produção. Nunca entendeu como as máquinas realmente funcionavam. O que exatamente vocês oferecem? Perguntei. Vice-presidente de sistemas de manufatura, seu salário será dobrado, participação nos lucros e você terá sua própria equipe de engenharia, explicou Diana, inclinando-se para frente. Mas, mais importante, o reconhecimento. Seu nome em suas patentes, o crédito devido por suas inovações. A parte do reconhecimento era diferente da questão financeira. Não me entenda mal, dobrar meu salário mudaria a minha vida. Mas ter meu nome no trabalho que eu realmente fiz, isso tinha significado. Coloquei meu caderno sobre a mesa. Tenho documentação provando que esses sistemas eram projetos pessoais. A Porter os implementou, mas nunca adquiriu formalmente a propriedade intelectual. Os olhos de Diana se arregalaram ao compreender as implicações. Isso é uma grande falha do departamento jurídico deles? Hudson não valoriza funções administrativas.
inclusive a supervisão jurídica, aparentemente. Conversamos por mais 1 hora sobre detalhes técnicos. Diana entendia do assunto. Ela própria começou como engenheira de processos antes de chegar à gerência. Quando expliquei as modificações no sistema de assistência pneumática, desenvolvido para o manuseio de componentes pesados, ela imediatamente compreendeu as implicações para a segurança dos trabalhadores. Ao descrever os algoritmos de controle estatístico que criei, fez perguntas precisas sobre intervalos de coleta de dados e limites de controle. Era isso que faltava na Porter. Alguém que realmente entendesse a engenharia por trás das decisões de negócios. 2 semanas, disse a ela. É o tempo que preciso para concluir meus projetos atuais e fazer a transição sem problemas. Diana concordou, mas percebi que estava ansiosa para começar. A Velocity vinha perdendo terreno para Porter nos últimos 2 anos, desde que minhas inovações entraram em operação. Agora ela tinha a chance de reverter a situação. Depois do jantar, voltei para casa com a mente cheia de decisões. Passei o resto da noite revisando mentalmente cada projeto e planejando a transição de forma cuidadosa. A viagem de volta para casa me deu tempo para refletir. 18 anos é muito tempo em uma empresa. Conhecia cada canto da fábrica, cada peculiaridade de cada máquina. Eu havia treinado a maior parte da equipe de engenharia atual. Puxa, eu tinha ajudado a projetar o layout do espaço de trabalho quando expandiram as instalações em 2018. Mas a lealdade precisa ser recíproca. Dediquei os melhores anos da minha carreira a Porter e Hudson acabara de deixar claro que isso não significava nada para ele. Quando o relógio marcou o início do dia seguinte, senti-me pronto para colocar o plano em ação. Na manhã seguinte, comecei a organizar minha transição. O primeiro passo foi documentar tudo que desenvolvi oficialmente para Porter, em contraste com meus projetos pessoais. A empresa detinha boa parte do meu trabalho, melhorias em processos padrão, especificações de equipamentos, materiais de treinamento. Mas as inovações essenciais que transformaram a eficiência de produção, essas eram minhas. Passei o fim de semana revisando arquivos, tanto no trabalho quanto em casa. O padrão era claro. Toda grande inovação começou como um projeto pessoal. Eu desenvolvia o conceito em casa, testava no laptop e depois apresentava como proposta de melhoria. A Porter ficava feliz em adotar minhas ideias, mas nunca se preocupava com a burocracia necessária para formalmente adquiri-las. Minha maior preocupação eram os rapazes da produção. Tommy, Maria e o restante da equipe não tinham feito nada de errado. Eram boas pessoas, apenas queriam trabalhar e sustentar suas famílias. Se a Porter enfrentasse dificuldades após minha saída, seriam eles os mais prejudicados. Mas eu também sabia que a Velocity tinha reputação melhor no tratamento justo de funcionários. Diana mencionou que planejavam expandir operações em Ohio. Talvez houvesse oportunidades para os colaboradores competentes da Porter caso a situação piorasse. A manhã de segunda-feira chegou com o típico barulho da fábrica. Troca de turno às 6, o estrondo das máquinas ligando, os ritmos familiares que ouvia há 18 anos. Antes de ir para meu escritório, percorri a fábrica conferindo os números de produção do fim de semana e cumprimentando a equipe que chegara cedo. Tudo estava funcionando perfeitamente. Os sistemas que projetei operavam como planejado. A linha de produção da Eastwood produzia peças com taxa de qualidade de 99,2%. Os novos sistemas pneumáticos eliminaram as lesões por esforço repetitivo na área de montagem pesada. O fluxo de materiais estava tão otimizado que gargalos eram raros. Foi um bom trabalho, um trabalho do qual me orgulhava, e Hudson achava que eu era substituível. Passei a semana seguinte concluindo minha documentação em silêncio. Cada projeto pessoal foi catalogado com datas de desenvolvimento, iterações de design e registros de implementação. Fiz cópias de todos os e-mails em que ofereci a Porter a chance de adquirir formalmente minhas inovações. As respostas desdenhosas de Hudson foram particularmente reveladoras. A pesquisa jurídica levou algum tempo, mas a conclusão foi clara. Minha propriedade intelectual pessoal nunca havia sido transferida para Porter. Eles implementaram meus sistemas com base nas minhas recomendações, mas nunca formalizaram a aquisição.
Era uma governança corporativa negligente, típica de liderança que não valoriza detalhes legais. No final da semana, eu tinha tudo o que precisava: documentação, clareza jurídica e plano para seguir em frente. Com tudo organizado, aguardei sexta-feira à tarde para colocar em prática minha decisão. Na sexta-feira à tarde, digitei minha carta de demissão. Após entregar a carta, deixei o assunto descansar e só no sábado de manhã entrei em contato com Diana Walsh para confirmar minha disponibilidade. "Estou pronto", disse quando ela atendeu. "Excelente! Pode começar na segunda?" "Me dê 2 semanas para organizar tudo direito. Mas sim, você está indo para a Velocity." Havia satisfação na voz dela. "Bem-vindo à equipe, Calvin. Isso vai ser divertido." Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório de Hudson com minha carta de demissão. Ele olhava fixamente para a tela do computador, provavelmente revisando as últimas projeções trimestrais que pareciam boas, graças aos sistemas que eu havia desenvolvido. "Aviso prévio de 2 semanas", disse ele, mal olhando para o documento. "Para onde você está indo?" Pensei em mentir, mas decidi que a honestidade teria mais impacto. "Velocity Industrial Systems." Isso chamou sua atenção. Ele ergueu a cabeça bruscamente, estreitando os olhos. "Nosso concorrente? Que azar! Estamos em negociações finais com a Eastwood para expandir nosso contrato. Eu sei, eu projetei os protocolos de fabricação para essa proposta." A expressão de Hudson mudou de um desdém casual para uma preocupação genuína. O sangue lhe sumiu do rosto ao perceber que aquilo significava: "Deveríamos discutir opções de retenção. Talvez aquele aumento que você mencionou. A Velocity está oferecendo o dobro do seu salário, além do cargo de vice-presidente e participação nos lucros." Ele forçou uma risada, mas agora suado vazia. "Eles estão pagando caro demais. Você vai se decepcionar quando a realidade bater a porta." "Veremos", respondi, saindo. Minhas últimas 2 semanas na Porter foram estranhas. Rapidamente se espalhou a notícia de que eu estava indo para a Velocity. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras disseram que já esperavam por isso. Na terça-feira, Tommy Rodrigues me chamou de lado. "Você vai mesmo para a concorrência, Kel?" "Sim, Tommy." "Chegou a hora." Ele assentiu lentamente. "Não posso te culpar. Hudson vem levando o crédito pelo seu trabalho desde o primeiro dia. Todos nós sabemos quem realmente projetou esses sistemas." Isso significava muito. Os rapazes da fábrica sabiam. Sempre souberam. Passei os últimos dias finalizando meus documentos de transição e treinando meu substituto, um jovem brilhante chamado Andy Patterson, recém-formado em engenharia pela Universidade Estadual de Ohio. Ele estava ansioso, mas também assustado, o que eu entendia. Os sistemas que herdaria eram complexos. Só os controles de assistência pneumática têm 47 parâmetros diferentes. Expliquei enquanto o guiava pela linha de montagem principal. Cada estação é calibrada para pesos específicos de componentes e alturas dos operadores. Se você alterar uma configuração sem entender os efeitos, terá gargalos em menos de 1 hora. Andy anotava freneticamente. "Quanto tempo você levou para aprender tudo isso?" "Anos", respondi honestamente. "Mas não se preocupe, a documentação é sólida e os operadores conhecem esses sistemas como a palma da mão. Ouça-os, eles vão te ensinar coisas que nenhum livro de engenharia jamais ensinará." Também fiz um backup discreto de toda a documentação dos meus projetos pessoais e guardei cópias dos e-mails em que oferecia à Porter a possibilidade de adquirir minhas inovações. As respostas de Hudson foram particularmente reveladoras. Uma delas, de 2021, dizia: "Se funcionar, implementem. A gente cuida da papelada depois." Essa papelada nunca apareceu. Na quinta-feira da última semana, encontrei-me com Preston Vance, consultor jurídico da Porter, para a entrevista de desligamento padrão. "Só papelada de rotina", assegurou ele, deslizando os documentos pela mesa. "Acordo de não concorrência, cláusula de confidencialidade, confirmação de que você não está levando nenhum bem da empresa." Analisei tudo cuidadosamente.
A cláusula de não concorrência não constava do meu contrato original, e eu não a assinaria agora. Quanto aos bens da empresa, só levaria o que me pertencia. Não vou assinar o acordo de não concorrência, disse a Vence. Não fazia parte do meu contrato original. Agora é procedimento padrão, respondeu ele, desconfortável. Não para mim. E quanto aos bens da empresa, estou levando minha propriedade intelectual pessoal, que nunca foi formalmente adquirida pela Porter. Que propriedade pessoal? A expressão de Vence se fechou. Abri meu caderno, mostrando as anotações datadas. Esses sistemas de produção foram desenvolvidos no meu tempo livre, com meus próprios recursos. A Porter os implementou, mas nunca concluiu nenhum processo de aquisição. Tenho documentação para provar isso. Vence folheou meu caderno, o rosto empalidecendo. Esses são os sistemas principais que usamos para tudo? Sim, são eles, respondi calmamente. Ele me olhou, depois voltou ao caderno. Preciso fazer algumas ligações. Claro, mas meu contrato termina na sexta, e meus pertences pessoais vão comigo. A tarde de sexta-feira chegou cinza e chuvosa, o típico clima de Ohio no fim do outono. Limpei minha mesa, despedi-me da equipe de engenharia e dei uma última volta pela fábrica. As máquinas zumbiam com a eficiência que eu ajudara a criar. Os operários se moviam no ritmo dos processos que projetei. Era um bom trabalho, mesmo que Hudson nunca o tivesse reconhecido. Maria Santos fazia verificações de qualidade na linha de produção da Eastwood. Ela olhou para cima ao me ver. Ouvi dizer que você vai nos deixar, disse. Novas oportunidades, Maria, mas esses sistemas continuarão funcionando sem problemas. Você os conhece melhor do que ninguém. Ela sorriu. Cuide-se, Cal, e boa sorte com o que vier pela frente. Saí da Porter Precision Manufacturing às 17h30, carregando uma caixa com meus pertences pessoais e 18 anos de lembranças. Meu caminhão pegou na segunda tentativa, como sempre. Algumas coisas nunca mudam. A segunda-feira na Velocity foi como dar um passo para o futuro. As instalações eram mais novas, organizadas, com equipamentos modernos e áreas de trabalho limpas. Diana Walsh me recebeu pessoalmente na recepção. Bem-vindo à Velocity, Calvin. Pronto para transformar o setor? Meu novo escritório tinha janelas com vista para o galpão principal de produção. Janelas de verdade, não aquelas divisórias de vidro internas a que eu estava acostumado na Porter. Pude ver a configuração atual da fábrica e imediatamente identifiquei áreas para melhoria. Os fluxos de materiais eram ineficientes, gerando movimentação desnecessária de funcionários. As estações de controle de qualidade estavam mal posicionadas para a inspeção visual. Os sistemas pneumáticos pareciam ter sido instalados por alguém que apenas leu o manual, mas nunca operou o equipamento. Diana me apresentou a equipe, 8 engenheiros, desde recém-formados até veteranos da indústria. Eles estavam ansiosos para aprender o que eu havia trazido da Porter, mas eu tinha planos maiores do que simplesmente replicar sistemas antigos. Não estamos aqui para recriar os processos da Porter, disse durante a primeira reunião de equipe. Estamos aqui para construir algo melhor, algo que a Porter não consiga igualar mesmo que tente. Nas 6 semanas seguintes, redesenhamos toda a abordagem de produção da Velocity. Os princípios Lean que desenvolvi foram apenas o ponto de partida. Integramos algoritmos de manutenção preditiva, aprimoramos a ergonomia dos trabalhadores e implementamos monitoramento de qualidade em tempo real, detectando defeitos antes que se tornassem problemas. Os resultados foram imediatos. A eficiência aumentou 28%, os custos operacionais caíram 22% e os indicadores de qualidade melhoraram em todas as linhas de produtos. Mas mais importante, os acidentes de trabalho caíram quase zero e as pesquisas de satisfação dos funcionários mostraram melhora significativa. A equipe de vendas percebeu. Começaram a abordar clientes com dados de desempenho que a Porter não conseguia igualar. Na manhã em que Eastwood anunciou que mudaria o contrato para a Velocity, meu telefone começou a vibrar. O nome de Hudson apareceu 4 vezes antes de ele deixar uma mensagem. Calvin, aqui é o Hudson. Precisamos conversar sobre oportunidades de consultoria imediatamente. A Porter está preparada para oferecer uma remuneração substancial. Por favor, me retorne a ligação. Salvei a mensagem, mas não retornei a ligação. A ironia não me passou despercebida.
3 meses atrás, eu havia pedido um aumento de 10% e fui motivo de riso. Agora, ele falava em remuneração substancial. 3 dias depois, Hudson estava me esperando ao lado do meu carro no estacionamento da Velocity. A arrogância confiante do CEO havia desaparecido. Parecia cansado, de algum modo mais velho. Isso é inapropriado, disse, mantendo distância. Você colocou 200 empregos em risco, afirmou ele, com voz urgente. A Porter está enfrentando uma crise por causa do que você pegou. Eu não peguei nada que pertencesse à Porter. Peguei minha propriedade intelectual pessoal, que a Porter usou sem a devida aquisição. Ninguém vai acreditar nisso. Parece roubo corporativo. Eu tenho documentação datada de cada projeto, cada implementação, cada conversa em que a responsabilidade nunca foi transferida. Sua equipe jurídica nunca fez o trabalho direito. Hudson se aproximou. Diga o preço. Seja qual for o valor que a Velocity estiver pagando, nós triplicaremos. Pensei naqueles 18 anos, sentado à minha mesa enquanto ele levava o crédito pelo meu trabalho. No viso dele quando pedi um reconhecimento básico. Você me disse uma vez que todos são substituíveis. Até eu. Estou apenas seguindo sua própria filosofia de negócios. Os resultados do trimestre seguinte foram devastadores para a Porter. Sem um contrato com Eastwood, eles perderam 40% da receita. As ações da empresa caíram 48% em 6 semanas. O conselho começou a questionar seriamente como a empresa havia se tornado tão dependente de sistemas, que na verdade não lhe pertenciam. Publicações do setor divulgaram matérias sobre o misterioso colapso técnico da Porter. A Manufacturing Weekly classificou o ocorrido como uma perda catastrófica de conhecimento institucional. O Wall Street Journal descreveu o caso como um exemplo clássico de má gestão de propriedade intelectual. Ninguém mencionou as risadas de Hudson em seu escritório, mas a mensagem era clara. Empresas que não valorizam seus talentos pagam o preço. A Porter demitiu 180 funcionários. Eu assistia ao anúncio no meu escritório, enquanto revisava os planos de expansão da nova divisão automotiva da Velocity. Cada nome na lista de demissões era de alguém com quem eu havia trabalhado, alguém que o respeitava. Tommy Rodrigues. Maria Santos. Pessoas boas que não mereciam sofrer por causa da arrogância de Hudson. Foi então que Diana e eu tivemos uma conversa séria sobre responsabilidade corporativa. Não podemos simplesmente comemorar o fracasso da Porter, disse a ela. Essas são pessoas reais, com famílias e hipotecas. O que você tem em mente? Perguntou ela. A Velocity lançou a Operação Oportunidade na semana seguinte. Comprometemo-nos a entrevistar todos os ex-funcionários qualificados da Porter. Para vagas especializadas que não conseguíamos preencher de imediato, firmamos parcerias com fabricantes regionais para criar serviços de recolocação profissional. Para os trabalhadores próximos da aposentadoria, oferecemos contratos de consultoria que garantiam uma renda extra até que suas pensões entrassem em vigor. Tommy Rodrigues tornou-se meu técnico principal para a instalação de sistemas pneumáticos. Maria Santos juntou-se à nossa equipe de controle de qualidade como inspetora sênior. Em 6 meses, contratamos 73 ex-funcionários da Porter. A imprensa empresarial local chamou isso de estratégia inovadora para substituir a concorrência, mas para mim era apenas fazer o certo por pessoas que apoiaram meu trabalho durante anos. Então veio o processo. A Porter me processou por roubo de propriedade intelectual e sabotagem corporativa. A equipe jurídica deles apresentou extensa documentação alegando que eu havia roubado processos de fabricação proprietários. Hudson concedeu entrevistas a publicações especializadas sobre como proteger empresas americanas da espionagem industrial. O caso desmoronou durante a fase de coleta de provas. Minha documentação desatualizada comprovou que todas as principais inovações haviam se originado como projetos pessoais. As trocas de e-mails mostraram Hudson descartando explicitamente a necessidade de aquisição formal da propriedade intelectual. O mais prejudicial foi uma gravação de uma reunião do conselho, onde Hudson se gabava de ter obtido projetos de engenharia brilhantes sem pagar pelos custos de aquisição.
O juiz rejeitou o caso, destacando a falha da Porter em garantir a titularidade das inovações que haviam implementado. Só os honorários advocatícios custaram a Porter mais US$ 1 milhão que eles não podiam pagar. Alguns dias se passaram desde a decisão judicial e a poeira da batalha legal ainda pairava no ar, quando na manhã seguinte à minha saída oficial da Porter, recebi uma visita inesperada. Preston Vance, aparentando estar consideravelmente mais velho do que durante minha entrevista de desligamento. Fui demitido no mês passado, disse ele, sentando-se pesadamente na minha cadeira. Parte dos cortes finais. Sinto muito por isso. A Velocidade está expandindo sua equipe jurídica, caso tenha interesse, disse ele, balançando a cabeça. Não foi por isso que vim. É sobre suas inovações, sua documentação. Fiquei tenso. O tribunal já se pronunciou sobre isso. Eu sei, e decidiram corretamente, respondeu ele. Mas há algo que você precisa saber. Depois que você mencionou seus projetos pessoais na entrevista de desligamento, fui direto falar com Hudson. Mostrei a ele e-mails antigos em que você se ofereceu para que a empresa adquirisse formalmente seu trabalho. Você até sugeriu termos de remuneração razoáveis. Lembrei-me desses e-mails agora. Eu estava tentando fazer a coisa certa, oficializar tudo. O Hudson respondeu descartando a necessidade de aquisição formal. Disse algo como, implemente se funcionar, nós cuidamos da papelada depois. Quando você saiu e a Velocity começou a usar seus sistemas, ele me ordenou que processasse você de qualquer maneira, apesar de saber que não tínhamos caso. Por que me conta isso agora? Porque o que aconteceu com a Porter não foi apenas você levar suas inovações para outro lugar. Foi sobre anos de arrogância sistemática. Hudson não apenas te desvalorizou, ele tratou todos como peças descartáveis. Jurídico, operações, engenharia. Quando você saiu, ficou evidente o quão disfuncional tudo estava. 6 meses depois, a Porter entrou com pedido de falência sobre o capítulo 11. Hudson foi forçado a renunciar. O conselho contratou especialistas em reestruturação, mas já era tarde demais. A Velocity havia conquistado a maior parte do mercado, e outros concorrentes ocuparam as lacunas. Hoje, estou sentado no meu escritório de vice-presidente na Velocity, olhando para o amplo chão de fábrica. Minha equipe cresceu para 20 engenheiros. Detemos 15 patentes com meu nome em destaque. Prêmios da indústria enchem minha estante. Mas a verdadeira satisfação vem de ver Tommy Rodrigues treinando novos técnicos, observar Maria Santos orientando jovens inspetores de qualidade, saber que pessoas boas encontraram oportunidades melhores. Às vezes, jovens engenheiros me perguntam quando devem se impor. Minha resposta é simples. Não esperem 18 anos como eu esperei. Saiba o seu valor, documente suas contribuições e nunca deixe ninguém convencê-lo de que bom trabalho não merece reconhecimento. 18 anos de lealdade deveriam significar algo. Quando não significam, às vezes a resposta mais poderosa é provar que estão errados. O texto nos lembra que reconhecimento e justiça no ambiente de trabalho não são apenas sobre salário ou títulos, mas sobre valor real, integridade e responsabilidade. Calvin passou quase 2 décadas criando soluções que transformaram a Porter, mas foi desvalorizado por uma liderança que privilegiava a aparência sobre competência. Sua decisão de mudar de empresa mostra que saber o próprio valor e documentar o próprio trabalho é crucial. Além disso, a história evidencia que o verdadeiro impacto de um profissional vai além de números. Envolve pessoas, processos e legado. A reflexão central é sobre como o talento desperdiçado pode destruir empresas e, ao mesmo tempo, criar oportunidades quando é reconhecido e utilizado corretamente. Nunca subestime o poder da documentação e da propriedade intelectual pessoal. Calvin demonstra que anos de dedicação e inovação não devem ser deixados ao acaso. A lição é clara. Saiba seu valor, registre suas contribuições e não aceite ser descartável. Além disso, lideranças que ignoram talentos e tratam funcionários como peças substituíveis arriscam a própria sobrevivência da empresa. Proteger sua criatividade, suas ideias e seus direitos é essencial. E mais importante, a ética no uso do conhecimento próprio pode mudar completamente o rumo da carreira e da vida profissional.
Reconhecimento e justiça existem para quem se posiciona com conhecimento e estratégia. Agora me diz, se você fosse Calvin, aceitaria a proposta da Velocity sabendo o impacto sobre seus colegas da Porter? Você acha que Hudson poderia ter evitado a crise da Porter se tivesse valorizado verdadeiramente os talentos da empresa? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gosta de histórias de superação, estratégia e justiça corporativa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias inspiradoras de quem prova o seu valor.